mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like nos ajuda muito, fortalece o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão, e com você também, amigo internauta. Estamos iniciando um novo tema para a semana das lições diárias para o seu coração. E o tema é José, príncipe do Egito. E o texto bíblico que vai acompanhar o tema durante a semana toda está em Gênesis 41, versículo 41, que diz: E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Era hora da reviravolta. José sofreu muito. Ele sofria na casa de seu pai, embora fosse protegido por Jacó, mas ainda enfrentava a fúria dos seus irmãos e chegou ao ponto de vendê-lo como escravo para o Egito. Agora vocês imaginem aquela caminhada até o Egito, de Canaã até o Egito. Que coisa terrível! O que se passava na cabeça de José? Desprezado pela família, o pai não sabia o que estava acontecendo, ele ainda assim amava os seus irmãos. E o que fizeram com que eles vendessem ele para os mercadores como escravos? Mas José foi vendido. Chegando no Egito, ele foi repassado para Potifar, chefe da guarda de Faraó. E ali então sofreu como escravo. Mas o mais interessante, amigo ouvinte, amigo internauta, é que José não reclamava. Em nenhum momento a Bíblia registra ou registrou que José lamentava por ser um escravo. Onde estava Deus? Por que estava acontecendo isto com ele? Não, José fazia tudo com destreza, dava o seu melhor como escravo, como servidor. E agora é interessante que Potifar notou isto em José. Havia algo diferente naquele rapaz. E José foi crescendo no conceito de Potifar. E agora Potifar o colocou como principal na sua casa, o segundo na sua casa, depois de Potifar. E agora então, por um momento, passou por também uma turbulência terrível, onde a esposa de Potifar queria ter relações com José. E José era firme diante de Deus. Ele era um homem de Deus, gente. Ele foi crescendo com Deus. Ele levou o Deus de seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, para o Egito, para a casa de Potifar. Embora Potifar tenha notado isto, mas teve que mandá-lo para a prisão. E agora estava José preso, inocente, um homem inocente, alguém injustiçado. Agora sim ele poderia reclamar, mas José não reclamou. Limpou toda a cadeia, limpava as latrinas, como disse em vídeos anteriores. E o carcereiro notou que José era alguém diferente. Interessante. Isto aconteceu com Potifar. E agora o chefe da cadeia notou também que José era diferente. E em tudo que José punha as mãos, o chefe da cadeia, ele era abençoado. E agora confiou a José toda a cadeia, cuidando de todos os presos. Mas houve algo interessante. 2 presidiários que ali estavam tiveram sonhos: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E do jeito que eles sonharam, contaram a José, José os interpretou. E agora então, o copeiro-chefe estava solto, em liberdade, voltou a servir diante de Faraó. E soube que Faraó teve 2 sonhos, e que ninguém podia interpretar. E de repente, o copeiro lembrou-se de José. E disse: olha, meu rei,
o senhor, por favor, me perdoe a intromissão, mas havia um hebreu lá na cadeia que interpretou os nossos sonhos. Eu e o padeiro-chefe sonhamos e ele interpretou, e do jeito que ele interpretou aconteceu conosco. O Faraó poderia dizer: você é um copeiro, rapaz. Quem é você para intrometer nos assuntos de Faraó? Eu sou o Deus do Egito. E poderia até mandá-lo matar. Estaria dentro daquilo que passava na cabeça de um faraó. Mas acontece, gente, que não era questão de Faraó, questão de José, ou dos irmãos de José, ou de Potifar, ou do chefe da carcereiro. Não, era Deus que estava conduzindo todas as coisas. Desde quando José era garoto, na casa dos seus pais, os sonhos que ele teve, onde as 11 estrelas curvavam-se diante dele, mas ele contava inocentemente, porque se fosse por maldade, José não era burro. Se ele contasse por maldade, a segunda vez que ele comentasse, os irmãos bateriam nele, e ele sabia disso. Então ele poderia evitar, mas era inocente. E depois ele sonhou que as 11 estrelas curvavam-se diante dele, e o sol e a lua. E o pai ficou assustado. Peraí, José, você está querendo dizer que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? E ele guardou isso em seu coração. Acontece que Deus já estava preparando José. Ninguém sabia o que estava acontecendo, muito menos José. E agora ele estava ali diante de Faraó, porque Faraó mandou chamar imediatamente. Mais tarde aconteceria a mesma coisa em Israel. Uma menina cativa falou para sua senhora: olha, se o meu senhor soubesse ou pudesse encontrar com o profeta de Deus, ele seria curado. Certeza. Falou com certeza, uma menina. E ao chegar diante do rei da Síria, aquele rei podia falar assim: vocês são moleques, estão acreditando numa menina? O meu capitão, um homem de confiança, acreditar numa criança. Mas não foi assim. A Bíblia diz que imediatamente o rei escreveu uma carta para o rei de Israel. Era Deus utilizando uma garotinha. Era Deus utilizando José, um menino, e preparando ele. Passou pela casa de Potifar, passou pela cadeia e agora estava diante de Faraó. E interpretou os sonhos de Faraó. E o que Faraó fez? O óbvio, seguiu a lógica, e, usado por Deus, ele disse: poderia haver alguém mais inteligente do que este? Acontece que José não apenas interpretou o sonho, mas deu a solução para o problema. Haveria, então, os sonhos que José interpretou, haveria 7 anos de fartura no Egito, mas haveria de vir 7 anos de fome sobre toda a terra. E ele aconselhou o faraó: ó faraó, eu aconselho-te que no ano de fartura o senhor coloque em celeiros todos os grãos que houver. E então, quando vier o tempo de fome, o senhor vai poder vender os produtos para a terra toda. E Faraó ficou abismado com aquilo. E ele disse: Deus está com você. Potifar disse isso também. O carcereiro sentiu isso também. E agora Faraó disse: se o teu Deus o fez interpretar os sonhos, o fez saber tudo isso, não pode haver pessoa mais sábia do que tu. E agora então, Faraó coloca José como grande responsável por tudo. E a exemplo de Potifar, a exemplo do carcereiro, Faraó disse: você será o segundo no reino, somente abaixo de mim. Você vai comandar tudo. E então agora José tornou-se príncipe no Egito. Que coisa fantástica! Da cadeia para ser príncipe.
José não apenas explicou a Faraó o significado do seu sonho, que dizia respeito ao futuro problema político e econômico do Egito. Ele também lhe apresentou a solução. José não se contentou apenas com a revelação dos planos divinos, tampouco foi passivo, esperando que Deus fizesse outro milagre. Ele sugeriu ao Faraó que designasse um homem ajuizado e sábio, conforme está em Gênesis 41, versículo 33, para administrar a complexa operação de preparação para a fome. Palavras semelhantes foram usadas para qualificar a sabedoria que Deus deu a Salomão, conforme está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, isto seria mais tarde, a fim de o ajudar a governar o país, conforme está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Somente a orientação divina poderia ajudar a resolver o problema iminente. Além dessa lição espiritual, José ofereceu um curso de economia e deu detalhes específicos sobre o método e a estratégia necessária para ajudar o Egito a sobreviver à fome. O faraó entendeu então que José não era apenas um sonhador, era também um homem de sabedoria prática e que sabia o que fazer, bem como um homem de ação que podia implementar a estratégia certa para salvar o país. Portanto, o faraó decidiu nomear José como o homem encarregado de todo o Egito e deu a ele todo o poder de que precisava para esse propósito. Depois de todas as provações que José teve que suportar, essa história de sucesso deve inspirar admiração por esse herói bíblico. No entanto, o foco da narrativa bíblica não é José. O final feliz não é sobre o sucesso, mas sobre o arrependimento, o perdão e a presença invisível de Deus no curso da história. Que coisa maravilhosa, amigo! Toda a história de José fala de uma coisa só, ou de três, vamos assim colocar: perdão, arrependimento e sobrevivência com Deus. Na realidade, queridos, a parte desempenhada por José em relação às cenas da sombria prisão foi, afinal, a que o ergueu a prosperidade e a honra. Deus pretendia que ele obtivesse experiência por meio de tentações, adversidades, vicissitudes, a fim de prepará-lo para ocupar a posição exaltada que Deus havia preparado para ele. Eu não sou contra evangélicos serem políticos. Ao contrário, eu sou a favor. Quantas vezes sofri no meu ministério, quando ainda exercia, vendo os nossos jovens sofrendo, e eu correndo em São Paulo, naquela cidade de pedra, selva de pedra, como dizem, não é? E tentando ajuda para os jovens e sem nenhuma ajuda, voltava frustrado, triste, chateado, e vendo os nossos jovens sofrer. Mas o político tem que ter esta mentalidade de José. E não foi fácil passar pela casa de Potifar, sofrer uma punição injusta e estar dentro de uma cadeia. E sem falar que foi vendido pelos irmãos. Talvez você esteja falando para algum evangélico que queira ser político agora nestas eleições. Cuidado. Precisamos de você. Precisamos que você vá. Mas o que vai acontecer com você é problema seu. Você deve estar afinado com Deus. Você precisa ser um homem de Deus, porque as tentações virão. E aí? Você terá condições para dizer não ao diabo? Deus precisa de homens que sejam fiéis a Ele. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado ao Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor nos dá condições, Pai, para arrependidos de nossos pecados, não mais cometê-los. Então, por favor, ajuda-nos. Tenha misericórdia de todos os nossos amigos ouvintes da rádio e também amigos internautas. Se tiver alguém doente, cura-o, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome.
Dê emprego aos necessitados, dê alimento na mesa, Pai, com fartura. Ouça a nossa voz quando a te clamamos. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais, enviando esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de escola, e também compartilhando em suas redes sociais. Quer ouvir falar de uma rádio que fala de Deus 24 horas por dia? Clique aqui na descrição, o link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Você quer ler um livro que fala de vitória de uma mulher que se uniu a Deus, assim como José, e obteve sucesso em sua vida? Leia o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Escrita pelo meu amigo e doutor Esmeraldo Tertuliano. Na descrição aqui está o contato do autor. Fale com ele, vale a pena adquirir esse livro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Forte abraço, até o próximo vídeo.